Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindos a mais um Porque Sim, Não É a Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar de um tema que pode ou não ser um mito. Afinal de contas, há um instinto maternal como se fosse um equipamento de base, ou isto não é uma questão biológica? Olá, Eduardo, boa tarde. Em que é que ficamos? Olá, Judite. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Judite, equipamento, talvez não seja assim tão milimetricamente. Nós todos temos uma capacidade absolutamente fora de lugar para nos sintonizarmos com bebés. Quando o fazemos, somos cuidadosos aos mais diversos níveis, na forma como pegamos, na forma como falamos, na forma como olhamos, na distância em que colocamos os nossos olhos, no modo como colocamos a cabeça para um lado ou para o outro do nosso corpo. E, portanto, nessas circunstâncias é um equipamento que é um bocadinho transversal aos homens e às mulheres em relação aos bebés. E isso é instintivo, ponto. Acresce, ainda outro dia estávamos a falar das transformações que existem durante a gravidez e em consequência do aleitamento também. E isso são transformações neuroendócrinas que se traduzem em comportamentos, vamos dizer assim, automáticos, e quando nós dizemos que são instintivos, quer dizer que, no fundo, são um reservatório incrível de sabedoria que a nossa espécie, nomeadamente, tem, não só a nossa espécie, mas sobretudo a nossa espécie. A única coisa que me preocupa no instinto maternal é partir-se do pressuposto que um equipamento de base é uma coisa tão poderosa, tão forte, tão absolutamente inacreditável, que, chegada a hora de ter um bebê, funciona até debaixo d'água, isto é, todas as mães acabam por ser capazes de manifestar isso, o que não é verdade. Ou seja, há muitas mães que, infelizmente, em consequência de quadros clínicos de grande complexidade, ou às vezes, porque estão atropeladas por tanto sofrimento, tantas preocupações, etc., acabam por inibir, ou às vezes aparentemente, por isso entre aspas, bloquear este tipo de comportamentos e, portanto, não é tão linear assim. Por último, eu tenho medo que às vezes se fale tudo isto como se, como aliás se fez durante muito tempo, dando a entender que, para que, quase estabelecendo aqui uma relação de causa e efeito, para que uma mulher seja uma mulher, precisa de ser mãe e, portanto, como se o instinto maternal fosse a peça que falta para que uma mulher, de alguma forma, apure todas as suas qualidades de mulher e, de alguma forma, se as manifeste nas mais diversas circunstâncias. E este saltinho é que eu acho que pode ser um bocadinho exagerado. Eduardo, não se confunde muitas vezes o instinto maternal com uma personalidade mais afetuosa? Não são a mesma coisa. Não. Quando nós falamos de instintos, nós estamos a dizer que há um conjunto de respostas que nós acabamos por ter, enfim, que são transversais a todos nós e que, de alguma forma, são inconscientes, ou seja, temos-las em piloto automático sem que tenhamos às vezes a noção que as estamos a ter ou o porquê de como as temos. Eu dou um exemplo que eu acho que é particularmente ternurento. Quando nós pegamos num bebê ao colo, sejamos destros ou canhotos, quando chega a hora da verdade, temos a sensação de que funciona muito melhor quando colocamos
a cabeça dele para pousada no nosso braço esquerdo, sem nos darmos conta, por exemplo, que o ruído cardíaco dá um jeitão imenso para que o bebê se sinta mais calmo e, portanto, mais aconchegado no nosso colo. Ou os bebés não têm uma capacidade visual a perder de vista e, portanto, têm ali uma capacidade de ver de forma nítida, ali a 15, 20 centímetros de distância, e nós não precisamos de fazer nenhum curso de pós-graduação em maternidade ou paternidade para, quando falamos com eles, debruçarmos o nosso rosto, e todos o fazemos, e portanto são comportamentos que estão guardadinhos aqui, que a nossa espécie foi lapidando ao longo dos séculos e que dão um jeitão muito grande. E é isto que nós muitas vezes chamamos respostas instintivas. É um equipamento de base, é um lado animal em nós. É um lado animal no sentido não tão linear como pode parecer, porque, objetivamente, há muitos comportamentos que nós temos que os outros animais, até porque a espécie humana nasce com uma fragilidade tão grande que precisa ali de muito trabalho de mãe ou de pai, que eles não têm, mas de facto são comportamentos muito mais biológicos, em boa verdade estão guardados ali na nossa memória de espécie, no nosso código genético, para o que der e vier. Os comportamentos afetivos, não, os comportamentos afetivos têm muito a ver com a forma como nós sentimos as coisas, vamos das emoções aos sentimentos, pomos lá umas palavras e ainda por cima traduzimos isso em gestos, e isso, obviamente, que é proporcional à nossa capacidade de termos equilíbrio mental, psíquico, se preferir, e, portanto, quanto mais nós equilibrados somos, mais somos capazes de fazer isso de uma forma espontânea, de uma forma expressiva, sem grandes barreiras e sem grandes medos de manifestarmos. As duas coisas juntas potenciam-se e, portanto, depois dá isso, é isso que dá aquela capacidade de, as mães, sobretudo, quando falamos de instinto maternal, mas as mães e os pais terem esta capacidade de serem mães e pais com um coração absolutamente imenso em relação a um bebê. Esta questão do instinto maternal não acaba por pressão na ideia de uma mãe perfeita? Muitas vezes. Claro que sim. Porque, aparentemente, parece que não dá a oportunidade a uma mãe, olha, começando desde logo pelo princípio de estar cansada, que é uma coisa que a mim me arrepia, porque eu fico sempre completamente embasbacado quando vejo o equilíbrio emocional das mães. É preciso um equilíbrio absolutamente inacreditável, porque quando se amamenta e quando uma pessoa dorme em suaves prestações de 2 horas, 1 noite, 2 noites, 3 noites, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos às vezes, eu acho absolutamente inacreditável como as mães têm um equilíbrio que olha, comovente, porque teriam todas as condições para cair para o lado, às vezes, de exaustão, literalmente de exaustão. E, de facto, quando nós pomos as coisas assim, e às vezes de uma forma castigadora e cáustica sobre algumas mães, parece que estamos a dar a entender que é um pacote de comportamentos que nós associamos ao instinto maternal que tem que funcionar e ponto final, independentemente também estar bem, estar mal, estar com preocupações financeiras ou não, estar com preocupações em relação à sua relação, ou às vezes aquelas preocupações que todas as mães têm quando têm então o primeiro filho, de uma forma absolutamente impactante, que é: mas porquê é que ele não está a aumentar de peso? Será que eu não estou a ser capaz de amamentar como deve ser? Pronto, e estas contas de cabeça todas às vezes são muito grandes e eu acho, e fazem muito mal, e quando nós falamos do instinto maternal, parecemos dar a entender que, calma, estas coisas são todas de menos importância, isto funciona assim, de uma forma irrepreensível, com uma pontualidade britânica, e as coisas não são, obviamente, assim, porque nós não somos de ferro, não é?
Eduardo, resumindo, ou tentando aqui resumir, e partindo do princípio que de facto existem mulheres com um instinto maternal mais apurado do que outras, isso não é uma linha divisória que separa boas mães, mães perfeitas, de mães incapazes. Não, de todo. De todo, de todo. E eu acho até muito importante isso, sabe? Porque eu durante muitos anos trabalhei com aquelas mães que tinham, que estavam classificadas como tendo grandes debilidades cognitivas e que, portanto, tinham mesmo grandes debilidades cognitivas e que, obviamente, tinham muitos comportamentos maternais, mas, como se compreende, depois é preciso muita mãe para pôr legendas no choro, para perceber qual é que é o passo a seguir na relação que se tem com o bebê. E, portanto, para que nós fiquemos todos à vontade, eu nunca conheci nenhuma boa mãe que de vez em quando não fosse um bocadinho má mãe. E um bocadinho má mãe não significa que seja, uma mãe negligente, coisa nenhuma. As mães, por mais que queiram ser as representantes de Deus na Terra, felizmente que não o conseguem ser, são pessoas como todos nós e, portanto, já dão tanto, não precisam é de ser perfeitas e, portanto, quando se atrapalham, quando erram, quando se deprimem, como todos nós, são um bocadinho piores, porque o bebê tira-lhe imediatamente as medidas, fica um bocadinho assustadiço, mas depois a mãe o que é que faz a seguir? Enche-se de alma, olha para ele fazendo um grande plano como na televisão e ele, de repente, volta ao seu e tudo se conserta, não é por aí. Portanto, esta ideia de estarmos a apontar e dizermos não funciona o instinto maternal, mas de segunda categoria, é de uma maldade que não é sequer admissível. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, continuam a ouvir-nos em podcast, também no site do Observador, e a escrever para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Um grande abraço para os dois, até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.